Se de fato há um Deus justo e soberano, por que tanta desigualdade nos destinos? Por que as vidas das pessoas que se amam parecem às vezes tomar encruzilhadas e seguirem estradas distintas? Por que alguns experimentam sofrimentos e perdas atrozes, enquanto outros parecem sempre prosperar? Onde há razão para uma vida aparentemente inexplicável? Qual a justiça da vida? Afinal, qual o sentido da vida? Você nasce sem nada. E quando constrói algo e se estabiliza, já chegou o momento da partida. Ou você que estava com tudo estável, e de repente a pessoa que você mais ama vai para o mundo espiritual. Ou chega alguém lhe pedindo auxílio e você passa a orientar sem perceber que quem lhe pede algo é na verdade o coração que está te salvando. Como é que você junta isso tudo? A vida parece que não faz sentido. E às vezes você se pergunta, onde que minha vida faz sentido? Coisas tão diferentes, pessoas tão diferentes, pecinhas tão diferentes, e não consegue encaixar, você não consegue juntar. E como que a vida é intricada, como é que os planos de Jesus e de Deus para cada um de nós não seguem nossos desejos? Porque o Evangelho não é a página que você tem na sua mão, o Evangelho são as vidas que passaram pela vida de Jesus. O Evangelho são as vidas que Jesus transformou, não as páginas que você tem na mão. Hoje, quando nós vivemos, as pessoas querem ser donas das coisas. Porque nós hoje vivemos num mundo materialista e todos nós somos vítimas de uma doença espiritual. Essa doença espiritual se chama obsessão do controle. Nós acreditamos que controlamos tudo, que podemos controlar tudo. Só que tem um detalhe, você pode desencarnar hoje. Onde o controle? Onde o controle? É onde nós vemos espíritos apavorados, que acreditavam que a segurança estava no patrimônio que eles construíram, e agora assistem do mundo espiritual seus herdeiros brigando pela herança no fórum. Então, onde a segurança? Onde a segurança? A segurança está em confiar em Deus. Essa é a nossa lição. Confiar. Entregar-se. Porque a mente dos seres humanos está escravizada e acorrentada na ideia de que nós morremos. Então, qual o sentido disso? Qual o sentido dessa proposta renovadora que encontra na morte o seu maior rival? Qual ideal é capaz de sobreviver ao túmulo? Quando você adquire sabedoria e maturidade, até mesmo certa estabilidade financeira, quando constrói os relacionamentos, parece que o anjo da morte abre a porta da sua casa e te convida a uma viagem desagradável, em direção ao túmulo. E quando nós colocamos a movimentação dos homens e os seus interesses nessa régua de tempo, que é o tempo de duração entre o berço e o túmulo, nós nos perguntamos, muitas vezes iludidos, para que tanto esforço? Por que uma vida tão curta? Por que vivemos tão pouco? Por que as coisas não se explicam dentro de uma vida só? E até hoje a maioria do mundo não é capaz de compreender. Nós vivemos num mundo materialista, brutal, violento, que acredita somente na força. E infelizmente, quando não acreditamos
no poder da estupidez. Porque o mal cria uma teia de aranha em que você acaba ficando preso nela. Por isso Chico dizia, toda vez que a gente prejudica alguém, é como se a gente cavasse um abismo para nós mesmos. Sabe por quê? Porque no fundo, nenhum de nós foi criado para ser covarde. Nenhum espírito foi criado para ser maldoso. A maldade não faz parte da nossa natureza. Porque nós fomos feitos para a reconciliação. Nós fomos feitos para o perdão, para a paz, para o encontro. Nós fomos feitos para compartilhar. Porque nós temos um Pai em comum, que é Deus. Somos uma só família. O Evangelho é uma mensagem de felicidade. Por quê? Porque ela começa numa festa de casamento e termina num jardim em que Jesus anuncia a imortalidade da alma para Madalena. A cruz é só uma estação passageira. Toda dor passa. O Evangelho começa com alegria e termina com alegria. As mulheres às vezes desconhecem o poder que elas têm no coração. Desconhecem a força da ternura. Porque Jesus tem mulheres que o assessoram na sua esfera divina. Eu gostaria que todos os homens ouvissem isso, inclusive eu. Há mulheres que assessoram Jesus na sua esfera divina. Mulheres que já sublimaram o seu coração. Então, meu amigo, se alegra, porque tem coração de mãe no céu. Tem coração de mãe. Tem alma sensível velando por nós. Às vezes, nós paramos para pensar. O que pode o amor? Porque o amor avança onde a força parou há 100 quilômetros atrás. Se o amor nos torna capazes de enxergar todas as sementes, e eu diria mais, o raciocínio é capaz de enxergar, o raciocínio apurado, todas as sementes dentro de um fruto, mas só o amor é capaz de enxergar todos os frutos que estão dentro da semente. É diferente. E nós sempre acreditamos que é com violência, com agressividade, com força, num propósito de aplacar a sua frustração e a sua tristeza com vingança. Acreditando que o ódio, a violência seriam capazes de apaziguar a sua alma. É o que pensa todos que se acreditam injustiçados. Toda vez que acreditamos sermos vítimas ou inocentes, toda vez que acreditamos que a injustiça bateu às nossas portas, nos entregamos ao sentimento do revide, do olho por olho, do dente por dente, acreditando que essas atitudes vão nos trazer paz. Mas a verdade é que a desforra nunca foi capaz de preencher o vazio da perda. Se nós não formos capazes de dissolver nossas mágoas e amarguras e expectativas irreais, não experimentaremos o amor. Perdoa. E quem sabe o dia de amanhã? A vida vai se desdobrando, ela vai se revelando, hora após hora, como um curso de um rio. Porque o Criador vai assim mexendo com o nosso coração e com a nossa intimidade, na medida em que Ele coloca as pessoas nas nossas vidas.
e na medida que a sua vida vai se revelando, você tem a intuição de quem você é, do que você veio fazer, do que você pode contribuir e do que você pode estragar, do que você pode construir e do que você pode destruir. Mas a vida não se mostra de uma vez só, ela se revela, porque a vida escapa do nosso controle. Quem dirige nosso destino é Deus. E a vida de hoje, a encarnação que você tem hoje, é um intricado, um emaranhado conjunto de fios. Alguns vêm do passado, outros vêm da bondade de Deus. Então, com quem você se casou, com quem você namora, onde você estuda, a sua condição econômica, social, é fruto de vidas incontáveis. Então você é um peregrino. E se nós estamos falando de peregrinação, então eu te digo, a vida te dá peças de um quebra-cabeça. E você precisa muita sensibilidade para guardar as peças. Porque talvez uma peça que você receba hoje, você só vai juntar daqui 30 anos. Então você já deve estar pensando, e eu gostaria que eu fizesse, quais peças você recebeu na infância? O que você tem na mão que veio da sua infância? O que a sua infância reflete as suas inúmeras vidas? Porque se nós olharmos atentamente para isso, nós vamos descobrir muito sobre nós mesmos e sobre a nossa jornada. Talvez não perceba outras facetas. É que Deus gosta de diversidade. Deus gosta da mistura, do compartilhamento. Porque onde não há diversidade, não há fraternidade. Nós temos mesmo é que ser diferentes, desde que sejamos fraternos. A experiência de Saulo é a experiência da imortalidade da alma. Um sol de luz se apresenta diante dos seus olhos. E esse sol de luz era não o Jesus de Nazaré. E talvez você fique confuso. Mas não era o Cristo? Não era Jesus? E eu devolveria a pergunta: quem é você? Quem é você? Você é realmente a pessoa que na atual existência foi registrada no cartório? Talvez você procure afobado se definir agora às pressas. Não, eu sou um engenheiro. É? Há quanto tempo você formou em engenharia? Você nasceu engenheiro? A maioria de nós nasce banguelo e analfabeto. Então quem é você? Você já pensou que possui habilidades que você não aprendeu nessa vida? Então lhe darei uma tarefa mais fácil. Você já pensou, e se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu marido, para a sua esposa, para a sua sogra. Você não possui algum defeito que parece ser maior do que essa vida sua? Um defeito persistente que parece ter a idade de 2.000, 3.000 anos? Então há uma diferença. Há uma diferença entre o homem físico e o homem espiritual. O corpo que você tem hoje possui uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento. E eu não quero amedrontar ninguém, por favor. Terá uma certidão de óbito. Porque quem foi registrado foi seu corpo. E quem será sepultado será seu corpo. Há um ser espiritual eterno. Esse é você. Então não nos enganemos.
quem realmente morreu na cruz foi um corpo. O ser espiritual que habitava aquele corpo é o sol de luz da humanidade. É o sol de luz que dirige esse planeta. É o sol que reflete a luz divina para todos os corações que tocam os pés neste mundo. E foi esse sol que visitou Saulo às portas de Damasco. E quando ele pôde contemplar a vida espiritual na sua soberania, ele esqueceu todos aqueles elementos passageiros e provisórios que representam o mundo das formas. Como nos diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, de maneira firme e branda, o reino dos céus não vem com aparências exteriores, porque tudo que o olho humano é capaz de enxergar está morto ou vai morrer. Colhe o botão de rosas hoje, colhe agora, olha para ele daqui a um ano. Tudo que os olhos são capazes de enxergar estão num processo de desgaste e transformação permanentes. Se você tiver com dúvida para entender isso, pega uma foto sua quando você tinha 4 anos de idade e olha agora para você no espelho. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então ali, ele contemplou o que é eterno. Ele contemplou o que é imperecível. E esse ser imortal, eterno, que dirige o orbe, o iluminou e deixou que ele contemplasse o que verdadeiramente vale a pena contemplar. Você não pode permanecer a mesma pessoa depois de ter vivido uma experiência dessa. Não é possível ser a mesma pessoa. Porque você tem que considerar todas as suas prioridades. E mais, é preciso pensar coisas que parecem engraçadas. Parecem engraçadas, mas eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer, por exemplo, a sua sogra vai viver para sempre. Eu adoro a minha, não tenho nenhum problema com isso. Todas as pessoas com as quais você se relaciona vão viver para sempre ao seu lado. Quer você goste delas, quer você não goste delas. Porque a lei que rege o relacionamento das criaturas de Deus se chama lei de reconciliação. Lei de reconciliação. Aquele sol de espiritualidade aparece para Saulo, mas não há mágica, nunca houve. Quando ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Diante daquele amor, daquela candura. Porque o amor não constrange ninguém, mas há algo constrangedor no amor. Quando alguém te ama, ele é capaz de enxergar o seu melhor, mesmo quando você não enxerga. Quando alguém verdadeiramente te ama, ele é capaz de extrair de você o melhor que você tem, ainda que você não queira dar. É constrangedor. Porque o amor te mostra que você pode ser mais do que você é agora. Não é uma questão de potencial, é uma questão de escolha.
E o amor de Jesus mostrou para Saulo que ele podia ser Paulo. Você pode ser Paulo. Você pode ser muito mais do que você é. Você pode abandonar a sua cegueira de encarnado, ativando a sua visão espiritual. É preciso fechar os olhos para enxergar. Porque todo dia Deus fala com todos nós. Todo dia. Fala através das circunstâncias. Através das circunstâncias e das pessoas da sua vida. Todas as pessoas são repletas de conceitos, mas é difícil despojar-se deles para que a doutrina espírita preencha nossa mente. Todos nós somos repletos de sentimentos. Alguns de ódio, de rancor, de tristeza, de rebeldia, de ingratidão. Mas é difícil despojar-se disso tudo, para que os sentimentos puros do Evangelho possam, enfim, habitar os nossos corações. E como a bondade de Jesus é infinita, quando nos tornamos permeáveis a ela, Paulo adormece numa caverna. Não havia agora o calor do afeto familiar, não havia mais a posição do mundo, não havia mais a condição financeira, não havia mais a aprovação social, sempre superficial e passageira. Havia apenas o ideal que queimava no peito. O ideal de oferecer o remédio ao mundo inteiro. Porque o Evangelho é um remédio que cura chagas milenares, que desembaraça novelos que o ódio construiu ao longo de muitas vidas. O Evangelho é o bálsamo que aplaca as dores das nossas intolerâncias, da nossa maldade, de tudo aquilo que nós fizemos o outro sofrer e que agora experimentamos. Esse ideal ele tinha, e era uma chama profunda. Mas estar encarnado, estar com os pés nesse mundo, é cambalear. Ter duas pernas e ter que andar sobre elas é experimentar, às vezes, certa instabilidade. Só não experimenta instabilidade quem caminha com as asas. São os anjos, cujas asas de sabedoria e de amor não lhes permite nenhuma variação. Nós humanos não. Nos alegramos e nos entristecemos. Temos esperança, mas somos assaltados pelo desânimo. Desânimo, descrença, tristeza, falta de fé, falta de coragem, desesperança. Quem nunca experimentou? Quem nunca duvidou? Quem nunca sentiu vontade de desistir? Quem nunca deixou de pensar em regressar? Regressar, voltar, por pior que seja o lugar que deixou. E Paulo experimentou tudo isso. Mas a bondade de Jesus era tão grande que mandou-lhe o amor da sua vida. Porque só o amor é capaz de transformar as criaturas. Aquilo que a lei não pode, aquilo que a força não consegue, aquilo que a brutalidade jamais conseguiu, se refunde, se purifica ao toque do amor.
Porque a estratégia do amor é submeter-se para dominar para sempre. Porque o amor é uma sonda. Como dizia Gilberto Gil, o amor é uma lente, uma grande angular. Uma grande angular. Porque o amor sempre escuta primeiro. E o amor nunca recrimina. O amor sempre constrói. Sempre apresenta caminhos. Mesmo quando o raciocínio não é mais capaz de enxergar a continuidade da estrada. Onde a mente para, o coração prossegue. Pelo imponderável. Lava os teus olhos. Lava os teus olhos no lago do amor. Tudo muda se você olhar com amor. Nós gastamos 5, 10, 15 vidas para conquistar 5 inimigos. E a bondade divina os coloca todos eles, na nossa família. Para que lavemos os nossos olhos nas fontes do amor. Se você olhar com amor, verá até mesmo os talentos dos teus inimigos, dos teus adversários, com amor. Com amor aceitar até mesmo essa dor. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mas sementes não dão frutos se forem abandonadas. Deus não é um Deus de milagres. Não espere milagres na sua vida. Deus é um Deus de dádivas, não de milagres. Isso significa que se você for capaz de recolher as sementes com amor, Ele te dará a terra, Ele te dará o adubo, Ele te dará a água, Ele te dará a luz do sol, mas Ele precisa das tuas mãos. Trabalha. Se o teu amor for capaz de recolher as sementes, trabalha para que elas frutifiquem. Ninguém colhe se não cultivar. Isso vale para tudo. Vale para dentro de nós. Vale para o que você planta em você. Vale para os pensamentos que você tem durante o dia, para os sentimentos que você alimenta, mas vale também para os sentimentos e pensamentos que você alimenta nas pessoas. Porque nós temos dons de despertar sementes. Se você é violento, você desperta todas as sementes de violências em todas as pessoas que se relacionam com você. Se você é impaciente, você desperta a impaciência até nos anjos, se fosse possível. Porque nós temos poder de despertar sementes. A escolha é nossa. Você vai despertar o quê? Trabalha. Trabalha. Constrói. Se Deus fosse um pai de coisas prontas, Ele nos teria criado perfeitos. Nosso Deus é um Deus de sementes. É por isso que nós somos perfectíveis, destinados a construir nós mesmos com o seu auxílio, mais com o auxílio dele, mas com as nossas mãos. Trabalha, mas sem ansiedade, porque há plantas que germinam em uma semana. Experimenta sorrir por uma semana.
experimenta dizer somente coisas agradáveis para todas as pessoas durante uma semana. E você verá que essas sementes brotam rapidamente. Mas algumas delas, há coisas que, se você cultivar hoje com muito esforço, você colherá daqui 1000 anos. Como nos lembra o benfeitor Emmanuel, o tempo somente respeita aquilo que foi construído com o seu auxílio. Essa é a advertência para todos os precipitados e para todos os ansiosos. Porque nós fazemos uma parte, e sejamos bem sinceros, ela é mínima. A maior parte compete a Deus. E Deus usa o tempo, não a violência. O terceiro conselho é: espera. Espera. Mas não é a esperança de quem cruza os braços, porque antes ela ensinou a lição do trabalho. A espera que Abigail ensinou para Paulo é a espera de quem tem esperança. É a espera de quem sabe que Deus pode tudo. Deus pode mudar tudo agora. Se não mudou, é porque não é o melhor. Essa é a nossa esperança. É por isso que aprendemos na doutrina espírita que a terra será regenerada, apesar dos políticos, apesar dos corruptos, apesar dos perversos, dos injustos, em resumo, apesar de nós. Porque não tarda o momento em que Deus vai se manifestar. E sabe como que Ele se manifesta? Mandando muitas Abigail. Porque Deus só transforma com amor. Espera de esperança, de quem sabe que tudo tem um propósito. Por que estás ansioso? Já vivestes milênios incontáveis e tens a eternidade pela frente. Por que você está ansioso? Nós temos a eternidade diante de nós e milênios atrás de nós. E por que esperança? Porque diz o benfeitor André Luiz no livro Mensageiros: todo aquele que opera no bem, de alma voltada para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. É lei. E depois da esperança, o derradeiro conselho. O derradeiro conselho que volta, de certo modo, ao primeiro. Você quer o amor? Você quer o amor? Você quer ser amado? Você quer amar? Se você quer amar e quer ser amado, você precisa de pessoas. Se a sua intenção for que os seus relacionamentos durem. Pergunta para alguém que está casado há 40 anos. Ninguém chega aos 40 anos de casado sem muito perdão. Ninguém constrói relacionamentos duradouros sem muito perdão, por uma razão muito simples. Esse mundo não é um mundo de anjos ainda. É um mundo de seres humanos, imperfeitos. E a intimidade provoca algo muito estranho. O convívio e a intimidade colocam os nossos defeitos para fora. Quanto mais intimidade, mais a gente fere e é ferido. Conviver é machucar-se. Perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa.
Mas ninguém experimenta o genuíno amor se não passar por essa casca amarga da convivência e da intimidade. Se nós não formos capazes de dissolver nossas mágoas e amarguras e expectativas irreais, não experimentaremos o amor. Que é a mais difícil vitória de um espírito, a vitória sobre si mesmo, a vitória sobre os próprios desejos, sobre os próprios caprichos, sobre as próprias mazelas. E surge então a pergunta: o que você está fazendo aqui? Onde estão os teus verdadeiros interesses? Medita nas circunstâncias da tua vida. Será que você também não recebeu um chamado? Então pensa, quantas portas se fecharam e quantas se abriram na tua vida? Tudo que você quis e não pôde, tudo que você não quis e pôde, os caminhos para os quais você foi conduzido. Não é possível ver que uma mão tem tocado no seu destino, uma mão amorosa, tão amorosa, que às vezes permite que você chore para poder enxergar. E não nos enganemos, esse momento chegará para cada um de nós. A coordenação da 14ª Conselho Espírita de Unificação do CERJ me deu autorização para dizer: todo mundo aqui vai desencarnar. Todo mundo. Mas eu tenho uma boa notícia também: ninguém vai morrer. E talvez vocês aí estejam meio com medo, e os espíritos estão aqui, alguns se preparando para voltar, morrendo de medo. A gente com medo de ir, eles com medo de virem. A nossa peregrinação se faz diante de uma nuvem de testemunhas. Todo mundo que já venceu torce por nós, olham para nós e vibram por nós, e torcem por nós, e interferem por nós, porque agora é a nossa vez de chegar. Mas eu tenho uma excepcional notícia: não estamos sozinhos. Acontece que, diz Paulo, a marcha para Deus também se dá em fileiras. Todos temos que chegar bem, todos. Mas se algum de nós se desgarrar, tem que chegar bem por conta própria. Então, não nos afastemos. Não nos afastemos. Vamos caminhar de mãos dadas. Vamos seguir juntos. Um protegendo o outro, um amparando o outro. É assim que nós temos a certeza de que todos vamos chegar. Que Jesus abençoe a cada um de nós. E por favor, nunca desista e nunca se afaste.